Fome espiritual? Descubra o alimento que transforma a sua vida. Venha comigo e iremos desvendar os tesouros da oração do Pai Nosso, que está escrita no Evangelho segundo Mateus 6, de 9 a 13. Ao final deste vídeo, você terá uma nova perspectiva sobre a oração do Pai Nosso e entenderá como o sustento espiritual é fundamental para uma vida plena e significativa. Iremos escavar até encontrar os tesouros do Pai Nosso. Por isso, pensemos na frase: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia na oração do Pai Nosso, não nos referimos apenas à necessidade básica de alimento físico para a sobrevivência. Essa súplica tem um significado mais profundo e multifacetado, que abrange diversas necessidades humanas e o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Em sua camada mais básica, o pão nosso de cada dia representa o alimento físico que nos nutre e nos dá energia para viver. É um pedido de provisão para as necessidades básicas de sobrevivência, reconhecendo que Deus é a fonte de toda a vida e que Ele provê o necessário para o nosso bem-estar físico. Além da necessidade material, o pão nosso de cada dia também simboliza o sustento espiritual que alimenta nossa alma e nos aproxima de Deus. É um pedido de sabedoria, discernimento, força espiritual e graça para vivermos de acordo com a vontade divina. Através da oração, da leitura da Bíblia, da participação na comunhão, alimentamos nossa fé e nos fortalecemos em nossa caminhada com Deus. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia, aprendemos sobre a dependência divina e reconhecemos que nossa total dependência está em Deus. Ele é a fonte de tudo que é bom, e sem sua provisão e cuidado, não poderíamos subsistir. Essa súplica cultiva a humildade e a gratidão em nossos corações, reconhecendo que tudo o que temos vem de Deus e que devemos usá-lo com sabedoria e responsabilidade. Ao pedir o pão nosso de cada dia, temos confiança na providência divina e isso demonstra a nossa fé na providência dele. É crer que Deus cuida de nós, de cada um de nós, com amor e atenção e que ele proverá o necessário para que possamos viver uma vida digna e plena. Essa fé nos traz paz interior e nos livra da ansiedade e do medo futuro. O pão nosso de cada dia também representa a comunhão e o compartilhamento com o próximo. Ao pedirmos pão para nós mesmos, estamos também pedindo para aqueles que passam fome e necessidade. É um chamado para compartilharmos os recursos que Deus nos concede com os menos favorecidos, construindo uma sociedade mais justa e fraterna. Pedir o pão nosso de cada dia na oração do Pai Nosso é muito mais do que um simples pedido de alimento físico. É uma súplica que reconhece nossa dependência de Deus, alimenta nossa fé, cultiva a gratidão e nos chama a viver em comunhão e compartilhamento com o próximo. Ao pedirmos o pão nosso de cada dia, estamos pedindo tudo o que precisamos para viver uma vida plena e significativa, em sintonia com a vontade divina e em constante busca pela sua glória. Ao pedirmos pelo pão nosso de cada dia, transcendemos a mera necessidade de alimento físico e reconhecemos a importância do sustento espiritual para a nossa alma. Assim como o corpo necessita de alimento para se manter forte e saudável, nosso espírito precisa ser nutrido com a palavra de Deus, com a oração e com a comunhão para crescer na fé e se aproximar de Deus. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27, nosso Senhor Jesus de Nazaré nos ensinou que não podemos buscá-lo pela comida que perece, mas pelo alimento que gera vida eterna. A Bíblia, como a palavra inspirada por Deus, é o alimento essencial para a nossa alma. Através da leitura, meditação e estudo das Escrituras, encontramos sabedoria, direção, consolo e força para enfrentar os desafios da vida. A palavra de Deus nos nutre com a verdade,
nos transforma pela fé e nos molda à imagem de Cristo. A oração é o canal de comunicação direta com Deus. Através dela, expressamos nossa gratidão, louvor, pedidos e necessidades. É um momento de intimidade com Deus, onde podemos abrir nossos corações e buscar sua orientação, força e consolo. A oração do Pai Nosso nos nutre com a fé, fortalece a nossa relação com Deus e nos ajuda a discernir sua vontade para as nossas vidas. Através da ação do Espírito Santo em nossa vida, o Pai nos concede sua presença, amor e perdão. Assim como o corpo se nutre de alimentos variados para se manter saudável, nossa alma também precisa de um cardápio espiritual rico e diversificado para se desenvolver plenamente. A palavra de Deus, a oração e a comunhão, quando combinados e praticados com regularidade, nos proporcionam um crescimento espiritual constante, nos aproximando cada vez mais da santidade e da perfeição que Deus espera de nós. Ao nutrirmos nossa alma com o pão nosso de cada dia, em suas diversas formas, experimentamos uma vida plena e significativa. Fortalecemos nossa fé, aprofundamos nossa relação com Deus, encontramos força para enfrentar os desafios e nos tornamos instrumentos de paz, amor e justiça neste mundo. É um caminho de constante crescimento espiritual que nos conduz à vida eterna em Cristo Jesus. O pão nosso de cada dia, na oração do Pai Nosso, vai além da necessidade material de alimento. É um pedido de sustento espiritual, reconhecendo que nossa alma precisa ser nutrida com a palavra de Deus. Se aproximar de Deus e viver uma vida plena e significativa, em sintonia com a sua vontade e para a glória dele. Que o Senhor possa abençoá-lo ricamente.